Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Mais uma vez que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos e louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Hoje, em virtude do mau tempo, quando foi por volta das 6 horas, começou a fechar o tempo aqui em Bauru e choveu, né? Agora não está chovendo, mas nós pegamos o ônibus aqui 6h30 da tarde para estar em Tibiriçá às 7h35, né, por volta, mais ou menos isso, para iniciar o culto às 19h45. Então, em virtude disso, não tivemos como ir para fazer o presencial, mas estamos aqui no online, né, fazendo a nossa live para a glória do Senhor. E louvamos a Deus porque Ele tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem dado da sua bênção sobre nossas vidas e somos gratos ao Senhor. E como sempre, né, antes de ministrarmos a palavra, nós vamos fazer a nossa oração e hoje eu quero começar já com um testemunho de bênção. Bom, todo testemunho é bênção, né? A Beatriz é a neta do meu irmão Benê, que a gente vem orando por ela aí esses dias. Aliás, bisneta, né? A filha do Benê é a Célia, a filha da Célia é a Jéssica, a filha da Jéssica é a Beatriz, aquela garotinha de 3 anos que estava com pneumonia, entrou água no pulmão e vem aí por todos esses dias passando por aflição, né? Mas aí agora há pouco ele me mandou um áudio comunicando que ela está de alta, já está em casa para a glória do nosso Deus, né? Isso é muito bom, nós louvamos ao Senhor e já de antemão agradecemos a todos os irmãos que têm aí nos ajudado em oração para que essas vidas sejam restauradas e o nome de Jesus Cristo sempre exaltado e glorificado, né? Então hoje foi uma bênção já esse testemunho que nós recebemos aí do irmão Benê, tá certo? Deus abençoe sua vida aí, irmão Benê, e transmita a nossa alegria aí para a Célia, para a Jéssica, né? E para a garotinha Beatriz. E vamos continuar orando então, né, pelos nomes que estão relacionados aqui. O irmão Benê continua aqui. Ele ia fazer a cirurgia da catarata essa semana, mas não deu certo e prorrogou, né, para daqui um tempo para fazer essa cirurgia. Meu irmão Elias também roga as orações, ainda não conseguiu fazer a cirurgia para retrocesso da bolsa, né? Mas estamos pedindo a Deus que dê graça. Tudo tem o tempo de Deus. Também do Eduardo, né, o neto da irmã Cleusa, aliás, a Cleusa, que sempre oramos a Deus aqui pela vida dele. Ele teve aquele acidente de carro, mas ele está em casa fazendo todos os tratamentos, né, acompanhamento com os especialistas e tem tido boa recuperação. Nós louvamos ao Senhor. Sabemos que é um processo lento, não é? Mas cremos que Deus é poderoso para restaurar a saúde e restaurar a vida do Eduardo para a glória do Senhor. Continuamos orando pela irmã Margarida, ela teve uma boa melhora, graças a Deus, mas continuamos orando pela vida dela, para que o Senhor fortaleça e sustenta. E igualmente também para a irmã Maria, né? A irmã Maria Jorge. Continuamos orando pela vida dela, para a glória do Senhor. Também pela irmã Joana, continuamos em oração, ela está melhor, né? Também oramos pela vida do nosso irmão Carlinhos, das suas filhas, do seu filho Luiz. Continuamos pedindo a Deus graça sobre a vida desta família, uma família abençoada por Deus e que abençoa a obra de Deus. Também a vida do seu Clarindo, ele está bem melhor, já saiu do hospital, né? Então nós louvamos ao Senhor. O irmão Wilson também, da Terezinha, já está em casa, está aí se recuperando. E o irmão Roberto, ele teve uma complicação quando teve alta, veio para Bauru e essa semana conseguiu retornar para São Paulo e já está num tratamento lá para ver o que é que aconteceu, mas
A esposa dela diz que ele está bem, graças a Deus, já está sem dor e isso é importante. Então continuamos orando para que o Senhor também restaure a vida do seu Roberto. E também pela vida do Marcelo. O Marcelo era um jovem que apareceu aqui e ele passou por um processo aí na rua, porque ele acabou voltando para a rua e teve aí o rosto e o peito queimado, né, por algum problema que arrumou aí na rua. A rua é complicado. Mas pedimos a Deus que tenha misericórdia da vida dele e traga ele de volta. A minha sobrinha, a Maria, ela fez a cirurgia, né? E está em casa, está com dreno, mas está bem, para a glória do Senhor. E continuamos orando então pela vida dela para que tenha uma boa recuperação. E tivemos 2 pedidos de oração essa semana, né? Inclusive ontem a Doraci colocou um pedido a favor do seu Manuel. Ele está com um problema na cabeça, algumas estátases na cabeça e ia passar por um procedimento hoje, mas não tivemos ainda o resultado desse procedimento para ver o endo, né? Então clamamos a Deus pela vida do seu Manuel e contamos com os irmãos. E a Nathalie é uma menina que está lá nos Estados Unidos e ela é parente da irmã Neide, né? E ela passou por uma cirurgia, mas estava tendo febre, né? Antes de ontem veio esse pedido de oração e nós continuamos orando, pedindo a Deus que também dê uma boa recuperação na vida desta menina, tá certo? Então vamos orar agora, né? Agradecer a Deus pela vida da Beatriz e interceder por esses irmãos que estão aqui, os seus nomes relacionados. Se caso você tiver algum nome aí, tá? Pode escrever aí na live que no final a gente volta a também fazer mais uma oração e aí incluiremos os nomes que porventura tiverem aí descritos na live. Vamos então fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, Tu és soberano, Tu és eterno e Te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado a Deus pelo dia que passamos, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, ainda que, Senhor, pelas redes sociais, ainda sendo online, mas nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é sempre maravilhoso para conosco. Te agradecemos por esse testemunho lindo da Beatriz, que o Senhor tem fortalecido, tem entrado com providências e ela teve alta e está em casa para a glória e a honra do Senhor e para anunciar cada vez mais o poder que há no nome de Jesus Cristo para nos curar de toda e qualquer enfermidade. Senhor, te pedimos também pela vida de cada um desses irmãos e essas irmãs, que nós colocamos esses nomes aqui agora, que o Senhor esteja atentando para a vida de cada um. Sabemos que é a Tua vontade, é o Teu querer que vai prevalecer, mas como sempre nós entendemos, a Tua palavra pede que nós venhamos interceder. E é isso que estamos fazendo, ó Deus. Pedindo ao Senhor na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, e através do poder, esse poder imenso que está no nome de Jesus Cristo, te pedimos que haja cura, que haja libertação, haja transformação, que haja o trabalhar do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre as vidas de todos esses que estão enfermos, estão acamados, estão nos hospitais ou mesmo em casa, que é o caso do Eduardo, da Inha. Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo, dando recuperação na saúde deles para a glória do Seu nome. Nós te pedimos também, Senhor, em favor das vidas dos irmãos que se encontram aí deprimidos, oprimidos, alguns depressivos, de tantas situações que se tem enfrentado, e nós clamamos pela Tua infinita misericórdia, te pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia do Teu povo, dê saída, dê solução, que o Teu Espírito Santo, através do poder que o Senhor tem dado a ele, possa livrar, Senhor, essas pessoas dessa síndrome do pânico, Senhor, de depressão, de opressão,
nós clamamos ao Senhor e declaramos a tua bênção, a tua vitória, declaramos a libertação na vida dessas pessoas, Senhor. E te pedimos que o teu Espírito Santo venha nos orientar agora no estudo da tua palavra. Que possamos, Senhor, receber a revelação do teu Espírito em nosso coração, para entendermos e compreendermos e aplicarmos a tua palavra na nossa vida. Senhor, que o teu Espírito continue esse processo de santificação dia após dia na nossa vida. E nos ajude, Senhor, a servir a ti sempre, sempre melhorando. É o que nós clamamos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Semana passada nós lemos ali bem rápido, né? O versículo 16 e o 17. Aí estávamos no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E eu fiz somente a leitura, né? Até falei para os irmãos, não entendemos nada, não é? Então vamos voltar, né? Vamos ler o versículo 16, 17 e 18 e assim nós estaremos trazendo aí uma explicação sobre esse texto e depois voltamos para o capítulo 4 da carta aos Romanos. Vamos lá. O versículo 16, então, irmã Maria, depois você dá uma olhada para mim, se tem mais algum nome que eu falei para os irmãos colocarem aí, né? Algum pedido de oração que tiver, tá certo? Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, ao seu descendente. E isso concluímos que é Cristo. Tá? Essa é a palavra do apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas. Porque muitas vezes tem pessoas que, principalmente as igrejas que trabalham aí com a teologia da prosperidade, né? E teima em dizer que nós somos os descendentes de Abraão nas promessas do Senhor. Só que as promessas que são colocadas são as promessas de riqueza, né? Promessas de engrandecimento, promessas de dias melhores. Mas, na verdade, o texto que o apóstolo Paulo relata aqui aos irmãos de Gálatas, ele está falando que as promessas que foram feitas a Abraão, elas vêm se cumprir em Cristo. Então não é aos descendentes de Abraão, como muitas vezes pensamos e falamos, ou outros falam, não é? Porque logo se entende o seguinte, Abraão, Deus deu a ele a promessa. Qual foi a promessa? O Senhor fala para ele, olha, sai da sua terra, da sua parentela, farei de você uma grande nação. Num outro capítulo, o Senhor fala para Abraão, Senhor, Abraão, sai da tenda. E ele sai, fala, agora olha para o céu. Ele olha, né? E isso entendemos que é ao anoitecer, porque ele fala assim, olha as estrelas do céu, conte elas, se é que você pode contar. Não tem como contar, Senhor. Então, aí o Senhor fala para ele, olha, isso é o que eu vou fazer da sua descendência. Farei de você uma nação tão grande que serão como as estrelas do céu. Num outro texto ele vai dizer, como a areia do mar. Né? Ou seja, se você for até a praia e você pegar uma concha, uma mão assim, né? Pegar um punhado de areia e colocar aqui na concha da sua mão e levar para a casa ou para o apartamento, pega uma mesa e coloca esse punhado de areia e tenta contar os grãos que tem ali. Você desiste, porque é muito grão. Num punhadinho que cabe na nossa mão, é muito grão. Então, o Senhor fez essa promessa a Abraão, quando ele ainda chamava Abrão, e ele, né, entende do Senhor que então ele será o pai das nações. E foi realmente o pai das nações, porque procedem de Abraão, porém, nós, chamados os gentios, nós não procedemos de Abraão no sentido genético, porque nós somos de outro povo. Porém, é aí que está. A promessa
que Deus faz a Abraão é que ele seria o pai das multidões, das nações, e todas as nações da terra, todas as nações, todas as famílias seriam abençoadas nele. Então, logo, por isso que muita gente fica falando aí, do jeito que Abraão foi rico, você também pode ser, e vamos fazer a campanha da promessa e tal, e a gente sabe por onde vai essas coisas, e vai muito longe, não é? Então, mas ele diz ao descendente. Por que ele diz ao descendente? Porque vai se cumprir, ainda que Abraão ele tem o filho, que é Isaac, Isaac tem 2 filhos, que é Esaú e Jacó, em Jacó se cumpre, né, ou se mantém o cumprimento da promessa que Deus faz a Abraão no quesito familiar, e aí Jacó é o pai das 12 nações, e das 12 tribos, 12 filhos que são 12 tribos, e forma-se a nação de Israel, e aí vem. Só que quando chega no povo judeu, porque nós sabemos daquela divisão que teve, né, entre 10 tribos e 2, então a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, elas se separam das outras 10 tribos de Israel, e aí forma-se o povo judeu, chamado povo judeu, e eles se mantêm, ou pelo menos a maioria procuraram se manter fiel à palavra de Deus, principalmente no quesito de não se misturar com outros povos. Totalmente diferente do que aconteceu com as 10 tribos de Israel, que são chamadas as tribos do sul, e eles então começam a se misturar com algumas outras nações, né? E por isso que eles levam depois o nome de samaritanos. Então, o que é samaritano? É o povo de Israel misturado. Houve uma oxigenação do povo de Israel e eles se misturaram. Então, os judeus não queriam mais ter contato com os outros irmãos pelo fato de haver essa mistura, e eles achavam que estava errado, o conceito deles era esse. E Jesus vem, né? E quando ele encontra aquela mulher samaritana, Jesus já demonstra que tem que terminar esse paradigma de não ter relação. Como que você não conversa com o seu irmão? Não é assim, não é? Então, Jesus conversa com ela e tudo mais, e aí começa-se um novo relacionamento, mas a tendência é que a descendência de Abraão vem para os judeus ou os israelitas. Porém, aí vem Cristo. Vem Cristo e ele, sendo judeu, né, descendente da tribo de Judá, Jesus Cristo vai agora cumprir a lei, e cumprindo a lei, ele cria nele a igreja, ou seja, o início, né, o prólogo da igreja. Jesus Cristo vai findar nele, que ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental. E a partir de Cristo, então, todas as outras nações que não são chamados judeus israelitas, logo são os gentios, não é? Então, eles agora têm a oportunidade de se achegar ao Deus de Israel através de Cristo. Então Cristo vem e faz essa reconciliação do povo judeu, e a reconciliação de todo ser humano ele vai trazer para que sejam também participantes da igreja de Jesus Cristo e automaticamente sendo chamados filhos de Deus. Tá certo? Então é isso aí, por isso que Paulo fala dessa forma. Então, a promessa que Deus fez a Abraão não foi para os descendentes, mas para o descendente, porque já estava apontando para Cristo. E em Cristo, ele alcança todas as descendências, porque Jesus Cristo agora é a porta, né, que nos leva a Deus. E no versículo 17 ele diz assim: "E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa." Versículo 18.
Por quê? Se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi feita a promessa que Deus, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, né? E nós terminamos aqui a leitura e eu falei, não entendemos nada, não é? Então vamos lá. Então o que é que Paulo está falando? Ele está dizendo, gente, Abraão é o nosso pai no quesito fé. A promessa que Deus fez a Abraão, ela alcança as nossas vidas, mas pelo formato da fé, não pela lei. Por quê? Mesmo muitos, os 12 apóstolos, vamos falar os 12, porque Matias estava no meio e Paulo já entrando, né? Eles anunciavam a Cristo, só que sem a lei. Então, eles já, né, e nós vamos entender hoje que um dos pontos principais que os judeus colocavam é a circuncisão. Esse povo ainda é circuncidado, logo esse povo não tem direito de receber o Deus de Israel, Deus dos judeus, porque não são circuncidados. Então, mas isso era manter a lei, e Jesus Cristo veio cumprir a lei, então não estamos mais agora sendo dependentes da lei, mas sim dependentes de Cristo. E isso é porque temos a fé em Cristo. Então todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então esse é salvo, esse é alcançado pela graça. E a graça, para que você seja alcançado por ela, você precisa crer em Jesus. E para crer em Jesus é necessário fé. E quem nos traz fé é o Espírito Santo. Então, no versículo 17, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. Por quê? A promessa que Deus deu a Abraão foi antes da vinda da lei ou da colocação da lei. E quando a lei veio por Moisés, então ela não aboliu a promessa que Deus fez a Abraão. De forma nenhuma. Você entendeu? Posteriormente vem em Cristo a fé e a graça. Mas a fé e a graça também não vai abolir a lei. Correto? Não vai abolir a lei, como muita gente pensa, muita gente fala. Então quer dizer que nós estamos na graça em Cristo Jesus, a gente não precisa mais ter lei e tal, né? Temos a liberdade em Cristo e muitos usam disso para uma libertinagem. Mas aquele que age dessa forma, ele não tem a graça, ele não tem fé e ele está totalmente enganado, porque é impossível alguém que seja alcançado pela graça e tenha fé em Cristo Jesus continue a vivendo uma vida dissoluta no pecado, tá? Então quem tem essa graça sobre a sua vida, o Espírito Santo agora é Senhor no seu coração, então ele não vive mais de acordo com a carne, mas sim de acordo com o Espírito. Então mata qualquer oposição que alguém venha colocar a respeito da graça e lei e também pela liberdade ou libertinagem que se tem na carne. Porventura vamos superabundar no pecado para que a graça venha a ser maior na nossa vida? De forma nenhuma. Se recebemos a graça, deixamos logo de pecar, perdemos o desejo, perdemos o gosto de pecar. O pecado, ele acaba acontecendo na nossa vida? Sim, claro, porque nós temos a carne e a carne é pecaminosa. Mas no que diz sentido, desejo, vontade, querer, as nossas atitudes, os nossos deveres, as nossas responsabilidades já não são mais pendidas ao pecado, mas sim uma vida em Cristo Jesus, uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, muito bem, ele vai dizer assim que mas não aboliu. Então, a lei, ela não aboliu a promessa. Por quê? Porque Abraão recebeu isso aí 430 anos antes que a lei viesse, ele já recebeu a promessa. Por isso que nós falamos há um tempo atrás, a lei, ela não vem para salvar o homem, mas ela veio para mostrar, ela veio para condenar, na verdade. Ela veio e condenou todos aqueles que pecam, tá? Porque o povo pecava, não, mas estamos aí e tal. Então veio a lei de Deus e mostra o que é o pecado. Então nós precisamos viver, só que a lei ninguém consegue cumprir. Logo, a gente, se for depender da lei, estamos condenados, porque a gente, se tropeçar numa vírgula, né, a gente simplificou
para falar da lei em 10 mandamentos. Mas, na verdade, a lei tem 613 mandamentos. É muito mandamento, 613. E um deles é a circuncisão. Tá? Ela foi implementada na lei. Só que a circuncisão também não é só da época da lei. A circuncisão ela vem da época de Abrão, quando Abrão recebe. Mais para frente a gente vai falar sobre isso aí. Tá? Versículo 18, ele vem... eu estou meio rápido, mas qualquer coisa vocês avisam aí, tá? Se ficar alguma dúvida. No versículo 18, ele diz, se a herança provém da lei, não decorre da promessa. Qual herança ele está falando? A herança em Deus, a herança em Cristo, a salvação. Então vamos lá. Se a salvação provém da lei, já não decorre de promessa. Só que Deus fez a promessa a Abraão. E a promessa não foi cobrando nada. A promessa foi gratuita. Logo, quando Abraão creu em Deus, isso foi colocado no coração de Abraão, a fé. E a fé é sempre proveniente do Espírito de Deus, que manifesta pela palavra de Deus, para que nós venhamos a ter fé. Então, quando lemos em Gênesis, e creu Abraão em Deus, e creu Abraão na palavra de Deus, é porque foi-lhe colocado a fé. Não podemos esquecer que Abraão, ele sai de uma família que é uma família que estava sendo dominada pelos ídolos, os caldeus. Então, mas o Senhor escolhe Abraão. O Senhor tira Abraão do meio de um povo idólatra e traz ele para servir ao Deus verdadeiro. Então nota que sempre é Deus fazendo, não nós fazendo. Nós não podemos fazer nada, porque não tem o que fazermos para ser salvo. A salvação vem através da fé em Cristo. É a graça, favor e merecido. Então não tem com o que se fazer, com o que pagar. Mas é somente Deus que faz. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, quando Deus, através do Espírito Santo, coloca fé no nosso coração e a gente crê em Cristo, então aí nós passamos a ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus e isso nos dá sempre o desejo de ter mais a palavra de Deus e menos uma vida dissoluta de pecado, menos desejos carnais, menos concupiscências carnais. Tá certo? Por quê? Porque agora nós somos dependentes do Espírito Santo. Não estamos mais jogados aos ídolos como outrora nós éramos, mas agora nós somos enxertados em Jesus. Tá? Então a herança, ela é dependente da palavra de Deus. É dependente da palavra de Deus. Se fosse pela lei, Abraão teria sido justificado. Se fosse pela lei. Porque o que é que Abraão fez? O que é que nós olhamos para Abraão e nós falamos? Abraão foi o pai da fé. Por quê? Porque Abraão teve umas obras que muitos outros não teriam. Né? Vamos citar um dos atos principais, foi quando Abraão obedece um mandado de Deus para ir sacrificar o seu filho. Então, um cara que faz isso, ele tem que ser justificado. Mas o apóstolo Paulo diz que se ele for justificado pela obra que ele fez, então logo ele não recebe fé, ele não vem por fé. Só que ele não pode se gloriar em Deus, porque foi ele que fez. E o que serve isso? Somente para ele. Mas na questão salvação, nós nos gloriamos em Deus, porque a glória é de Deus. Eu poderia ser salvo? Não. Qual era o motivo para que eu alcançasse a salvação? Nenhuma. Eu estava apodrecendo no pecado. E era isso que ia acontecer. Condenado ao lago de fogo, nem inferno só, porque até o inferno será condenado. Será lançado no lago de fogo. Mas Deus quis assim. Deus falou, olha, eu vou amar e eu vou escolher, e eu vou separar, eu vou justificar, e eu vou santificar a vida do Ismael, porque eu quero que ele me sirva. Não porque eu tenho alguma coisa boa. E se você notar, o que é que nós temos de bom?
O que é que nós temos de bom? Se tirar o Espírito Santo da nossa vida, sobra o quê, irmão? Sobra uma carcaça maligna que quer prejudicar o ser humano. O coração nosso, ele é corrupto, ele é maligno, ele é maldoso, ele sempre está planejando a prática do mal contra o irmão. Isso só não acontece quando o Espírito Santo de Deus, ele toma conta do nosso coração. E aí nós vamos passar a viver uma mente de Cristo. E aí logo não seremos mais malignos, mas benignos em Cristo Jesus. Porque foi ele que pagou o alto preço. Tá? Então, a herança é dependente da palavra de Deus. Se fosse pela lei de Abraão, teria sido justificado. Logo que ele recebeu antes da promessa. Certo? Aliás, antes a promessa. Então, Abraão não foi justificado pela lei. Não foi justificado por nenhuma obra. Mas ele foi justificado pela promessa que Deus traz a ele. E isso foi colocado fé. Então, Abraão creu em Deus. A única coisa que ele fez, ele creu em Deus. Deus falou assim, olha, eu vou fazer de você, eu vou te levar para um lugar, eu vou fazer de você uma grande nação. Então, aí que está. Por isso que Abraão, ele é o pai da fé. Então, não existe nenhuma glória nas obras de Abraão, mas sim na fé que ele depositou em Deus, mesmo não o conhecendo. Mas o Senhor se fez a conhecer a Abraão. Tá certo? Então vamos lá, vamos voltar para o capítulo 4 de Romanos, aonde a gente estava. Nós fizemos uma leitura, não sei se vocês lembram, até o versículo de número 8. Só que do versículo 4 para frente, a gente fez uma leitura bem rápida, com pouco comentário. Por quê? Porque partimos para Gálatas, aliás, né? Gálatas é um carro antigo. E no capítulo 4, versículo 4, ele fala assim, ó, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Vamos lá, vamos simplificar isso ou vamos exemplificar para ficar mais fácil. Os irmãos aí que trabalham com carteira assinada, você trabalha 30 dias, geralmente é assim, e lá para o 5º dia útil, alguns no 1º dia útil, mas ou seja, posteriormente ao mês trabalhado, você vai receber pelo que você fez, correto? Então olha só, o que é isso? Isso é um salário. Isso é o salário que foi baseado no que você trabalhou. Logo, a empresa que você trabalhou, ela tem uma dívida com você. Então, o pagamento desse salário. Então, a pessoa chega e te dá lá um montante em dinheiro, porque é o que ele está te devendo. Você trabalhou 30 dias, ou seja, durante 30 dias, você manifestou a sua obra em prol daquela empresa, e aquela empresa agora entra numa dívida com você. E para sanar essa dívida, ela paga um valor para você que nós chamamos de salário. Ok? Então ninguém pode chegar, nenhum patrão pode chegar para você e falar assim, olha, você trabalhou o mês passado inteirinho e tal, então aqui está um presente para você. Aí você olha o seu olerite, o seu pagamento. Não existe presente nenhum. Ninguém pode chamar de presente. A não ser que ele te dê um valor a mais, a não ser que ele te reconheça alguma coisa. Ele fala assim, olha, eu vou te dar um prêmio, mas totalmente separado do salário. Não quer dizer também os vendedores, geralmente, cobradores que trabalham por comissão. É dívida que a empresa tem com você, tá? E o que é que acontece? Quando nós fazemos as obras para Deus, e Deus agora se torna devedor nosso, porque se eu faço uma obra, Abraão fez uma obra a Deus, em obedecer aquilo que Deus falou para ele fazer, saiu da terra, saiu da parentela, foi para um outro lugar, e aí vai constituir família, nação,
Correto? Deus pediu para ele fazer isso. Então agora, através dessa obra que ele fez, Deus está devendo para Abraão. Se formos pensar na questão de obras, é dessa forma. É dessa forma. Então Deus tem que pagar a Abraão pelo que ele fez, pelo que ele trabalhou. Mas não é isso. Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão crê nessa promessa e agora ele vai ter uma vida direcionada por Deus, ainda que com deslizes, que nós sabemos muito bem, mas ele está dependente da promessa de Deus. Então a lei vem e diz, olha, você precisa cumprir toda a lei. Então são 613 mandamentos que você precisa cumprir esses mandamentos. Cumprindo esses 616 mandamentos, aí sim eu poderia chegar para Deus e falar assim, ó, daí a salvação, porque eu cumpri com o que foi me falado para fazer. Então eu agora fiz as minhas obras, todas elas baseadas na lei, então logo agora o Senhor está me devendo. Alguém consegue cumprir a lei? De forma nenhuma. Nem 10 mandamentos, nenhum mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não consegue cumprir, irmão. A gente não consegue. A gente está se trocando para ir para a igreja. Chega um parente, um amigo, uma pessoa, alguns que faz tempo que você não vê, o que você faz? Você vai para a igreja e deixa o cara em casa? São poucos os que fazem isso. Tá? Geralmente você fala, o culto tem domingo que vem, então beleza, quarta-feira que vem tem, então eu vou ficar aqui, e aí você fica lá batendo papo e tal. Meu amigo faz muito tempo, mas e o compromisso que você tem com a obra de Deus? Então nem sempre nós amamos a Deus acima de todas as coisas como nós pensamos. Tem gente que não ama a Deus, porque, quer dizer que eu amo a Deus, não tem que amar ninguém. Não, mas eu tenho uma responsabilidade com a obra de Deus, com o reino de Deus. E isso faz com que eu venha, porque demonstrar amor não é com palavras, mas com atos, com práticas de atitudes, tá certo? Então é dessa maneira. Então nós não conseguimos cumprir um mandamento, imagina 613 mandamentos, seria, como é mesmo, impossível ao homem cumprir a lei. Por isso que Jesus Cristo vem e cumpre toda a lei, tá certo? Então vamos lá então, versículo 4, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, você trabalhou, beleza. Você vai lá e recebe seu salário, porque a empresa está te devendo, ponto final. Não tem nada a ver com graça, não tem nada a ver com presente, não tem nada a ver com prêmio, tá certo? Então vamos lá. Versículo de número 5. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Olha só, então Paulo coloca aqui uma posição, olha, mas aquele que não pratica, ou seja, aquele que não pratica obra nenhuma, tá? Então nós vivíamos no pecado, enterrado no pecado, devendo para o pecado. Pronto, estava devendo. Porque o que a gente fazia? Somente pecar. E todo pecado é ofensa contra Deus. Ofensa contra Deus. Ok. Então ele diz, porém, crê naquele que justifica, a saber, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vem, morre morte de cruz, anuncia uma nova aliança. O Espírito Santo me mostra isso, eu creio porque ele pôs fé no meu coração, então eu creio em Cristo, creio que Cristo é meu Redentor, então eu deixo de ter uma vida de impiedade. Ímpio é aquele que pratica a impiedade. E piedoso é aquele que vai sempre pender para o lado, entendendo que Deus é Senhor sobre a sua vida, não é? Então, ele é uma pessoa pio, uma pessoa que vai agir benignamente, porque o poder de Deus, né? Alguns dizem religião, mas nós não tratamos religião. O poder de Deus em Cristo Jesus domina a vida de uma pessoa que passa a ser uma pessoa piedosa, tá? Então, olha só, ele justifica o ímpio. Como que ele justifica? Ele não cobrou nada, ele não fez nada, simplesmente Jesus vem e fala assim, olha, esse aqui pertence ao Pai, então eu vou agora justificá-lo. Lembra que nós começamos o estudo Fé e Graça no capítulo 5, que é o capítulo da frente aqui, sendo, pois, justificados
pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o princípio é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos justificados pela fé que recebemos dele e cremos nele. Quando cremos nele, recebemos a justificação. Tá certo? A sua fé lhe é imputada como justiça. Vamos lá. Eu quero só contar para vocês bem rapidão aqui um testemunho que eu estava lendo do senhor Newell. Ele pastoreava uma igreja em São Luís, Estados Unidos. E ele tinha um culto, uma reunião, que era sempre ao meio-dia. E um certo dia, ele terminou o seu sermão e este dia ele estava falando sobre este versículo 5 do capítulo 4 de Romanos, que aquele que não pratica nenhuma obra, porém crê naquele que justifica o ímpio, então a sua fé lhe é imputada como justiça, ou seja, ele é justificado, mesmo vivendo a impiedade, ele é justificado, e agora, não por obra nenhuma que ele não fez nada de bom, mas o Senhor justificou ele é justificado em Cristo Jesus, a fé depositada em Cristo Jesus. Então, a lei foi posta para mostrar a transgressão, até que viesse a posteridade, que é Cristo. E a graça agora impera mediante a fé. É o único meio de salvação, correto? Então esse homem, esse pastor, quando ele estava, depois de ministrar esse sermão, as pessoas começaram a se levantar, a ir embora e tal. E ele percebeu que um senhor, né, acabou ficando ali, e o pessoal saindo, e ele percebeu que o camarada persistiu em ficar. Aí, quando todo mundo vai embora, ele pega e chega para esse homem e fala assim, pois não, você precisa falar alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? E ele disse assim, olha, talvez você já me conheça, eu sou o capitão G. Todo mundo me conhece aqui nessa cidade de St. Louis. E eu sou um cara muito ímpio, talvez o mais ímpio dessa cidade ou desse estado, porque eu pratico muito mal, muito mal. E eu já fui em vários lugares, já fui em várias igrejas, já conversei com vários pastores, e muitos já me falaram que eu precisava fazer uma coisa, fazer outra, que eu precisava ler, que eu precisava orar, que eu precisava ler a Bíblia, que eu precisava mudar a minha atitude, que eu precisava mudar os meus atos, porém, eu não consigo fazer nada. E da forma que o Senhor colocou, então, mexeu comigo aqui. E eu preciso compreender melhor o que é que eu tenho que fazer para deixar de ser ímpio. O que é que eu tenho que fazer para que a minha vida mude, para que eu tenha salvação. Porque eu sei que eu não tenho salvação na vida que eu estou levando. Eu tenho uma vida de muita impiedade, uma vida de muito pecado. E eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu não sei o que fazer. Como ninguém nunca conseguiu, porque eu já li a Bíblia várias vezes, já fiz minhas orações e nada disso toca no meu coração, nada disso muda. Porém, hoje, esse sermão que o senhor pregou aí, então essas palavras que o senhor falou a respeito de quem justifica o ímpio, esse ímpio sou eu. E é necessário. Então, por favor, me diga o que eu tenho que fazer para alcançar esse perdão, para que eu seja justificado. Aí, esse pastor disse para ele o seguinte, leia o versículo 5. Aí ele pegou a Bíblia dele e disse, mas aquele que não pratica, ou aquele que não comete nenhum ato, porém crê naquele que justifica, o ímpio será perdoado. A sua fé lhe é imputada como justiça, ou seja, é justificado. Aí ele falou assim, e aí, o que é que você precisa fazer? Ele falou assim, é isso que eu perguntei para o Senhor, porque eu preciso ser justificado por esta fé.
Como que eu faço? O que eu tenho que fazer para que essa fé venha justificar a minha vida? Aí, novamente, o pastor disse a ele, vamos lá, com mais calma, leia novamente este versículo. E ele foi e começou novamente a ler o versículo. Aí, quando ele lê, aquele que não pratica, aquele que não tem a prática, aquele que não tem atos para praticar, porém crê naquele que justifica, então a sua fé lhe é imputada como justiça. Aí ele para e olha para o pastor e fala assim, eu não preciso fazer nada? Ele disse, não, você não precisa fazer nada. Porque o que você fizer, nada disso vai justificar a tua vida de impiedade. É necessário que aquele que você crê, através da fé que ele põe no teu coração, justifique a sua vida. Porque você jamais pode alcançar o perdão dos seus pecados. É necessário que ele, que é perdoador, perdoe os seus pecados. Aí ele diz, e o que acontece comigo então? Ele vai dizer, olha, você já reconheceu o teu erro. Se você reconheceu que você tem uma vida de impiedade, uma vida em pecado, uma vida que você não tem salvação, e você está aqui me perguntando o que tem que fazer, então é a obra do Espírito Santo já colocando fé e arrependimento no teu coração. Então, se com a tua boca confessares e no teu coração está repleto o arrependimento por tudo que você fez, então é o processo de justificação que está acontecendo na sua vida. E aquele homem sai daquela reunião, ele sai para uma novidade de vida. A partir daquele momento, ele entendeu que a fé que estava ali formigando, estava ardendo no seu coração, era a justificação que Deus estava fazendo na vida dele, através do Espírito Santo, para que ele cresce no ato de Cristo Jesus, que é aquele que nos dá a salvação. E diz o Newell, nos seus relatos do seu livro, que ele foi um dos maiores pregadores ou evangelistas daquela cidade e das circunvizinhas, porque todo mundo conhecia ele como um homem impiedoso, um homem que estava totalmente atolado no pecado. E agora chega a justificação na vida dele. Então é isso que Paulo está falando. Olha, não adianta não tem o que você fazer para ser justificado. Porque a justificação, ela vem somente através da fé. A fé em Cristo Jesus. Então por isso que a herança que Deus deu a Abraão, ela se cumpre em Cristo. Por quê? Porque é pela fé. Não tem o que fazer. Então a lei, ela é impotente para salvar. A lei só mostra que você está errado, que você está condenado. Então a lei vem e condena você. Porém, a graça que há em Cristo Jesus vem trazer o favor de perdoar os nossos pecados. E isso não vem de nós. É dom de Deus, tá? Não vem de obras, para que ninguém fale, olha, eu tive condição de comprar a minha salvação. Mas é pela fé em Cristo Jesus. Tá certo? Versículo 6 ele diz, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, ou seja, não há obra suficiente, nada que você faça, jamais você será justificado por obra alguma que você faça. Jamais. Por quê? Porque a justificação vem através da fé. Isso é direto de Deus para nossas vidas. Não é? Então ele diz, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Versículo 7 eu estou lendo. E cujos pecados são cobertos. Claro que aqui Davi está falando na época da lei, ele não ia falar na graça que há em Cristo Jesus, porque Jesus não tinha vindo ainda. Não é? Jesus é posterior, então, mas é pela fé.
Nós temos que crer que Deus está fazendo isso na nossa vida. Então, os nossos pecados não são perdoados. Por isso que ele relata, né? No original do hebraico mesmo, é coberto, tá? É acobertar o pecado. Por que acobertar o pecado? Porque através do sangue de Jesus Cristo, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Cristo, é que os pecados são perdoados. Antes era encoberto, tá? Agora é perdoados através do poder do sangue de Jesus Cristo. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe imputa o pecado, não lhe opõe, não lhe põe o pecado, a condenação do pecado. Por quê? Porque a condenação dos nossos pecados foi colocada sobre os ombros de Cristo. Cristo morreu a morte de cruz porque ele pagou o preço por nós. É dessa forma. Então, por isso que ele nos resgatou, por isso que ele é o nosso Redentor, que ele é o nosso Salvador. Porque todo o pecado que nós cometemos e que ainda poderemos cometer, ele cravou na cruz. Por quê? Porque eu não sou nada. Eu simplesmente sou um escolhido, sou um servo. Quem escolheu? O Senhor. Por quê? Porque ele quis. Não é dádiva nenhuma minha. Nenhuma, tá? E nada que eu faça, porque muitas vezes a gente se gloria naquilo que faz. Nossa, que pregação que eu fiz. Nossa, que estudo. Nossa, como eu toquei bem aquele louvor. Nossa, como eu canto bem. Nossa, como a minha igreja tá assim. Nossa, como a minha igreja é assim. Nossa, como eu visito, como eu faço o culto ar livre, e o estudo de teologia. Nada disso serve. A Bíblia diz que é como se fosse trapo de imundície. As nossas obras são como trapos de imundície. Por quê? Porque Deus está acima de tudo isso. A santidade de Deus, a gente não vai conseguir compreender com as nossas ações, com as nossas obras. Então isso, Paulo fala assim, olha, eu vi que o que eu faço é como se fosse um esterco. Não serve para nada. Né? Para não falar que é cocô de alguma coisa, ele chamou de esterco. Por quê? Não existe valor nenhum, porque eu não faço nada proveniente de mim, nada que eu possa fazer, qualquer obra que o Ismael vai fazer, não surte efeito nenhum. O que surte efeito é a obra de Cristo, é o ato de Cristo morrer pelos nossos pecados. Então ele veio para redimir aqueles que o Senhor tem escolhido, que o Senhor tem chamado, e a cada dia o Senhor está trazendo todos os seus para o convívio e o crer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? Versículo 8, né? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui ou imputa pecado. Então, nós temos a justificação. Olha que legal a justificação. Capítulo 3, deixa eu voltar aqui rapidinho. Se você quiser anotar aí, depois você vê na tua casa com mais calma. Bom, você está na tua casa, né, geralmente. Capítulo 3, versículo 24, ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Irmãos, isso tem que ficar muito claro no nosso coração. É gratuito, não adianta você querer se vangloriar, sabe? Querer... porque não, nós não somos nada, é tudo dele. Justificados gratuitamente pela sua graça, graça de Deus, e a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, ao qual, muito obrigado, irmã Maria, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos nossos pecados, dantes cometidos sob ou debaixo da paciência de Deus. Deus foi paciente para conosco, não é? E fazendo cumprir todo o seu tempo de processo do plano da salvação, até que venha Jesus Cristo para nos redimir pelo seu sangue. Então, a justificação, ela vem e nos livra desses pecados.
ela nos confere paz. A justificação. Quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, capítulo 5, versículo 1 dessa mesma carta de Romanos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz. Não há paz sem o Espírito Santo, não há paz sem Cristo. E o Espírito que testifica essa paz de Cristo. Tá? A justificação também exclui condenação. Nós vamos chegar aí um pouco mais para frente, embora a gente até já fez uma leitura. Romanos 8, versículo 1. Espera aí que eu vou falar errado. Eu ia falar sendo, pois. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Há uma dificuldade muito grande de muitas pessoas entenderem assim, não, mas esse negócio de salvação pela graça, uma vez salvo, sempre salvo, porque é Deus que salva, a gente não tem que fazer nada. Não é que a gente não tem que fazer nada, irmão. Aquele que é salvo por Cristo, aquele que é alcançado pela graça em Cristo Jesus, cumpre esse versículo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se uma pessoa se diz participante da graça, mas ele vive na carne, ele não tem graça. A graça de Deus não alcançou ele ainda. Você entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, quer dizer, então que eu estou salvo, posso fazer o que eu quiser? Esse é um pensamento de quem não tem a graça. Porque aquele que tem a graça, o pensamento dele é espírito. Ele vai buscar cada dia mais. Não é? Então esse capítulo 8 de Romanos, ele explica muito bem o viver na carne e o viver no espírito. Então se somos chamados, alcançados, escolhidos por Deus e temos a graça preeminente na nossa vida, nós não vivemos de acordo com a carne. Tá certo? De forma alguma. Então, ela exclui condenação, a justificação. Ela traz perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Deixa eu achar aqui bem rápido. E diz-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz a justificação através da fé que ele deposita no nosso coração. Então aí a gente passa a deixar de pecar. Ah, quer dizer que viramos santos? Não, irmãos, a gente acaba cometendo pecado por causa dessa carne, mas são pecados que não trazem uma consequência maior, não são pecados premeditados. Porque se eu me arrependi da vida de pecado que eu tinha, eu não vou premeditar mais o pecado. Ainda que nós sabemos que o inimigo trabalha na nossa fraqueza, não é? Então, se a minha fraqueza é comer demais, então logo que eu vejo uma comida boa, agradável, aprazível, então a minha ideia, se eu começar a pensar, puxa, vou comer, e vou comer até não aguentar mais, o Espírito de Deus que habita no meu coração vai dizer assim, ei, a gula é pecado. Se você comer desordenadamente, é pecado. E aí eu não vou praticar esse pecado. Então eu não tenho como premeditar, porque há um Espírito Santo de Deus que habita no meu coração. Todo momento que eu pensar em pecado, porque o meu coração sempre vai querer pensar no pecado, porém ele é o centro, ele é o que comanda o meu coração. E sabemos que o coração é o conjunto de entendimentos. Então quando alguém me ofende, que eu começo a querer pensar, puxa, deixa eu ver que palavrão que eu vou usar, o Espírito Santo fala assim, olha, eu já limpei tudo, não tem mais palavrão. Não tem, eu limpei tudo com o poder da palavra.
Então agora a tua mente, ela pensa nas coisas de Deus. Então ao invés de xingar o cara, eu falo, olha, que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Deus te mude. E aí entra as características do fruto do Espírito, paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança. E quando eu vejo, já passou aquilo e o Senhor não me deixou pecar. Tá certo? Mas eu cometi um pecado para com Deus porque eu pensei, mas logo fui repreendido pelo Espírito Santo. Então essa é a consequência daquele que o Espírito de Deus comanda a vida dele. Então não adianta a pessoa falar assim, eu vivo, o Espírito Santo é meu dono, é meu comandante, só que a boca do cara parece um túmulo. Ele não consegue falar uma frase sem falar uma palavra pejorativa, fazer gesto obsceno, sabe? Soltar um palavrão, palavras torpes, chulas. Você entendeu? Aí depois diz que é comandado pelo Espírito. Pode ser, mas não o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele nos santifica a cada dia, a cada situação, a cada momento. E também conduz vida eterna, né? João 3,15, antes da gente falar do 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele. O 15, João 3, olha só. Cadê você? Aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há uma diferença. Né? O versículo 14 diz, do jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que haja o crer nesse Cristo, nesse que será levantado no madeiro, será crucificado, será rasgado, sangue vertido, e através desse sangue. Aí no 16 que ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não é para todos, é todo aquele que crê. Porque tem muitos aí que não vão crer. Logo, não terão a vida eterna. Tá certo? Então, essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos. Versículo 9. Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para justiça. Isso é interessante. Então, irmãos, deixa eu colocar aqui a Bíblia de volta no Romanos 4. Olha o que acontece. Eu falei para vocês que a lei são 613 mandamentos. E o que pega nos judeus, principalmente nessa época, é a colocação que eles fazem a respeito da circuncisão. Então ele fala, não se pode pregar para esse povo, não pode levar Cristo para esse povo gentil, porque eles não são circuncidados. Quer dizer, eles queriam manter a tradição da lei que eles mesmos não cumpriam, mas para eles estavam circuncidados. Então, um sinal na carne, para eles, era como se fosse tudo. E, na verdade, o que acontece? Eles criam piamente sobre isso. Que o sinal da circuncisão dava salvação para eles. Mas a lei não é isso, a lei não diz isso. Que a circuncisão, o sinal da circuncisão, porque é um sinal na carne, que ia dar garantia para eles de viver a eternidade com Deus, da glória celestial, de forma nenhuma. Mas eles colocavam isso, porque os fariseus também deixaram transparecer esse sentido, porque também não queriam cumprir a lei, não tinham nenhuma vontade nem desejo de cumprir a lei, então eles agiam dessa forma. Então é necessário que o homem faça alguma coisa para que receba a salvação. Então essa é o que eles predeterminavam. Então disse, olha, enquanto se você não circuncidar, porque lá no passado era assim, qualquer pessoa que quisesse entrar, servir o Deus de Israel, tinha logo que fazer o quê? Eles tinham que
circuncidar-se. Então tinha que haver a circuncisão. Logo havendo a circuncisão, então eles poderiam ser chamados povo de Deus. E isso não tem nada a ver. Não é verdade, porque a circuncisão não dava a eles o direito de céu, de salvação. Dava a eles o direito de ser chamado povo de Deus, povo de Israel, tá? Então é por isso que eles agiam dessa forma. Então olha só, Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não tem o que o homem fazer, não tem, ele não pode fazer nada para ser salvo. Ah, quer dizer que eu recebo a salvação e tal. Não é e tal, porque a gente tem a ideia assim. Então, peraí, já que o Senhor me salvou, eu estou salvo, né? E é salvo para sempre, não tem como eu ser arrancado da mão de Deus, então eu vou viver a minha vida, né? Eu vou viver minha vida, vou com meus pecados, papapá, vou fazer o que eu quero. Não tem a graça de Deus, não tem a graça de Deus. Porque aquele que é salvo pela graça, ele passa a viver a vida em Cristo. Porque sinal carnal não é nenhum motivo para você ser chamado de filho de Deus. Não te garante salvação. Não te garante nada disso. Tá? Era um sinal de circuncisão. Igual hoje nós temos um sinal, até um tempo atrás, quem andava com a Bíblia na mão, não é? Chamava o povo do livro de capa preta. Então, você via uma pessoa com a Bíblia na mão, logo você dizia que ele era um crente, que ele era um cristão. Hoje não tem mais isso, porque a maioria do povo usa celular, usa a Bíblia no celular. Difícil você ver alguém carregando uma cruz. Então, o crente ele não tem que ser conhecido pela veste, ele tem que ser conhecido pela Bíblia que ele carrega, ele não tem ser conhecido por usar gravata, paletó, nada disso. Ele tem que ser conhecido pelas características do fruto que o Espírito Santo produz na vida dele. Então, se ele é de Deus, se ele é escolhido, se ele tem o Espírito Santo, as características do fruto são fluentes. São fluentes. Então é uma pessoa que tem longanimidade, é uma pessoa que tem paciência, é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que tem amor, né? Que hoje o que mais se pega é a falta de amor. Falta de amor da igreja com o pastor, falta de amor do pastor para com a igreja, falta de amor para com a comunidade que não é cristã, que não é do nosso convívio, falta amor. E pelo jeito a pandemia veio aí, esse vírus veio, fez a turma sofrer pra caramba e muita gente não aprendeu, foi nada. Continua arrogante, continua achando que é melhor que todo mundo, só ele sabe, só ele faz, que ele tem, ele é. Não somos nada. Né? O vírus veio para mostrar que rico ou pobre, branco ou preto, classe social alta ou periferia, todos somos iguais, todos foram atingidos, todos vieram a morrer, não existe diferença. Para Deus não existe diferença de classificação social, mas tem muita gente que não aprendeu nada disso, né? Continua na sua arrogância, continua na sua vida de pecado, na sua vida de impiedade. E isso é muito triste, tá certo? Então, eles tratavam a circuncisão como se fosse o maior dos mandamentos da lei. Não é nada disso, tá? Então, esse foi um dos principais problemas que a igreja enfrentou no começo. A gente vai falar um pouco melhor sobre essa circuncisão, não pelo fato de falar da circuncisão, mas em todo o processo, circuncisão e incircuncisão. Ser circuncidado ou não ser circuncidado. Então vamos falar de sinais carnais e não carnais. O que é que garante a salvação? O que é que nos mostra que somos salvos? Tá? Se Deus permitir, quarta-feira que vem a gente vai tratar sobre isso aí. Hoje não dá, mas a gente vai tratar bem, porque estamos ainda falando, porque se Abraão é o pai da fé, nós temos que exemplificar muito em Abraão. Tá? Mas o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos vai mostrar ali o primeiro concílio que teve entre os apóstolos na igreja,
Por quê? Porque era o que estava pegando. Pedro era um dos apóstolos que não aceitava que a palavra de Deus fosse anunciada aos gentios, que Cristo fosse anunciado aos gentios. E aí foi necessário que Deus tratasse com ele de uma forma radical, né? Ele dá uma visão a ele, tal, num sonho, aquela do lençol, e vem todos aqueles animais imundos e tal, e o Senhor, a voz fala para ele, pega e come. Ele fala assim, não, isso é imundo, isso não pertence à santificação que eu fui criado, eu sou judeu e tal. E aí a voz diz, pega e come, porque você não pode falar que é imundo aquilo que Deus, o que completa? Aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou. E ele está falando a respeito dos gentios. Então é necessário que os apóstolos anunciem a palavra de Deus aos gentios. Por quê? Porque tem no meio dos gentios muitos que são chamados pelo Senhor e que o Senhor vai purificar, que o Senhor vai santificar e vai trazer a realidade da salvação em Cristo Jesus. E isso é resultado que eu e você estamos aqui, não é? Sendo participantes dessa purificação, dessa eleição, desse chamado, desse clamamento, dessa libertação que Jesus trouxe, da santificação que o Espírito Santo faz a cada dia na nossa vida. Então nós somos os gentios alcançados. E para isso Deus teve que mostrar para Pedro. E aí Pedro entendeu, e aí Pedro sai e vai pregar aos gentios, e tem lá aquela situação que logo ele chega, né, na casa de Cornélio, tem mais um monte de gente lá, e Pedro fala de Jesus com ousadia e conhecimento, e aí ele impõe as mãos e eles recebem a manifestação do Espírito Santo em sua vida, creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e aí Pedro entende. Só que eles começam a pregar e muitos, né, porque tinha muito fariseu ali que começou a se converter, que eram judeus nato. E aí começa esse problema, essa situação aí a respeito de circuncisão. E eles vão falar, não, vocês precisam circuncidar. Ele queria que os gentios circuncidassem. Paulo, então, toma a frente para falar alguma coisa, porque Paulo era um dos que mais tinham conhecimento da lei, da Torá. Porque Paulo era judeu mesmo, né? Fariseu dos fariseus, ele diz, doutor da lei. Então Paulo, no seu conhecimento, vai e escreve. Por isso que essas cartas de Paulo, elas têm um valor muito grande em termos de apostolado, porque os outros apóstolos não tinham esse conhecimento que Paulo tinha. Por isso que Deus faz as coisas tudo certo, né? Quando ele escolhe Paulo, ele chama Paulo, traz Paulo para o Evangelho, é porque era necessário que isso fosse dessa forma. Então é o que nós vamos estudar aí a semana que vem, se Deus assim permitir. Tá bom? Espero que você tenha tido conhecimento daquilo que o Espírito Santo tem nos proposto no dia de hoje, na noite de hoje, e que o Senhor nos ajude a compreender cada dia mais, porque se temos a graça de Deus para remissão dos nossos pecados, a nossa vida, ela passa a ser a cada dia mais buscar a santificação, buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo, buscar viver uma vida no Espírito e não uma vida carnal, uma vida que predomina pecado, de jeito nenhum. Se nós somos alcançados por Cristo, se somos salvos em Cristo Jesus, o nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa moralidade, a nossa integridade, ela é comandada pelo Espírito Santo. Tá certo? Meus queridos, o tempo acabou. Irmã Maria, tem algum pedido de oração que foi colocado? Não? Então tá bom. Então nós vamos encerrar por aqui e que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amanhã temos o estudo bíblico da Central, pastor Samir, e os que podem, acompanha, né? Precisamos acompanhar todos os trabalhos da nossa igreja. E domingo estaremos louvando, adorando ao Senhor, aí em Tibiriçá, e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito para com a nossa vida. Amém? Que possamos então estar pedindo a Deus que nos ajude a cada dia a ser mais cristão, a ser mais verdadeiro, a ser mais dependente do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te dê uma noite abençoada,
amanhã, quinta, sexta, sábado, né, que possamos ter a oportunidade, através do Espírito Santo de Deus, para falar do amor de Jesus para as pessoas que não conhecem. Leva Jesus, porque os dias estão ficando cada dia mais difíceis. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e amado, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui, Senhor, falando do teu amor, da tua grandeza. Senhor, como é lindo falar da tua palavra, como é lindo viver a tua palavra, como é lindo sentir o teu Espírito Santo a nos comandar dia após dia, momento após momento. Nos ajuda, Senhor, a ser fiéis à Tua palavra. Nos ajuda a viver, Senhor, a Tua palavra. Não é só ouvir, mas nós precisamos praticar esta palavra que é viva e eficaz. Uma palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, que discerne juntas e medulas. Deus, nós clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Dê uma noite abençoada aos Teus filhos, às nossas vidas, aos nossos lares, nossas famílias. Senhor amado, e que todos possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, e cura, libertação, transformação de vida, salvação de almas. É o que nós pedimos ao Senhor, através do poder do nome de Jesus Cristo e a manifestação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Meus queridos, fiquem com Deus e sejam abençoados. Como diz o pastor Samir, que o Senhor te abençoe e te guarde, tá? Até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.